Olá, meu nome é Thiago, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim mesmo, né, no caso, porque diz que uma das formas de ser, uma das melhores formas de você estudar é você explicar a coisa, né? Vamos aqui explicar para mim mesmo a lei de licitações públicas, lei 1433 de 2021, como uma lei muito recente, está caindo mais a letra da lei, por enquanto. E vamos lá, vamos ver se a gente incorpora de vez essa lei. O primeiro artigo dela fala sobre a sua abrangência. É bom lembrar também que é competência privativa da União legislar sobre licitações públicas. Então ele vai trazer aqui, para nós, são normas gerais. É privativa, mas os entes federativos podem legislar sobre licitações também, só não pode contrariar a lei nacional. A lei isso mesmo, lei nacional. Inclusive, os municípios costumam ter leis próprias de licitação, mas é claro, tudo baseado aqui. Nada contrário a 1433. Bem, uma coisa que cai muito nas questões é sobre a questão da abrangência. Importante gravar isso aqui. A administração, ela ela estabelece normas para a administração pública tanto direta quanto indireta em relação às autarquias e fundações. Ou seja, aqui o parágrafo primeiro já fala, não são abrangidos por essa lei as empresas públicas e sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Como são como as empresas de sociedade de economia mista são a administração pública indireta que funciona em regime jurídico privado, né? Então elas não podem ser obrigadas a seguir essa lei aqui, até porque ela perderia o seu poder de concorrência, né? O seu poder de concorrer ao mercado comum. Isso significa que não existe lei? Tem. É uma lei própria que as empresas públicas e a sociedade economista têm. Não é 1433, é uma outra lei. Graças a Deus, nos concursos que eu faço não cai essa lei. Mas se você for fazer concurso para alguma empresa pública ou alguma sociedade de economia mista, você vai ter que estudar essa lei, que é própria das empresas. Provavelmente nem vai cair a 1433. Bom lá. Inciso primeiro aí. Inciso 1. Os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário também são abrangidos, ou seja, não é só o Poder Executivo, não. Inclusive, a professora de Pietro fala, né, que seria os órgãos que exercem função administrativa, praticamente todos. Então, não é administração pública no sentido estrito, não é o Poder Executivo, no sentido amplo, no sentido objetivo. Se exerce função administrativa, tem que seguir a 1433, Lei de Licitações Públicas. E aí fala também, inciso 2, os fundos especiais de mais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. O que é fundos especiais? Não sei, mas isso já caiu em uma prova, então guarde. Fundos especiais de mais entidades controladas direta ou indiretamente. Aliás, essas sim, fundos especiais seria, por exemplo, o Fundep ou o fundo penitenciário, né? Tem que obedecer a 1433. Acho que é sobre isso, né? Vamos lá. Tá aí um esqueminha, né? Só para entender. Empresas públicas da economia mista não seguem a lei. Seguirão as regras da lei 13.303. Já estava aí, né? Estava ali. Registro para 13.303. Né? Enfim. Exceção as empresas da economia mista seguirão a sede da nova lei de licitações em caso de critérios de desempate, pregão e disposições penais. Ou seja,
As empresas públicas da economia mistas, elas seguem as regras da licitação de forma subsidiária em relação a esses três tópicos aí, critério de desempate. Aí a gente vai ver como é que funcionam os critérios de desempate. Em relação ao pregão e em relação às disposições penais, né? Óbvio que vai. Disposições penais. Essa lei de licitações, apesar de ser uma norma administrativa, ela traz alguns tipos penais. Então, ou seja, essa lei ela alterou o Código Penal, incluindo alguns crimes, que são crimes típicos de licitações. A gente vai ver isso também. Vamos lá, as contratações realizadas no dessa repartição pública sediado no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nessa lei na forma de regulamento específica a ser editado por ministro de Estado. Isso cai na prova também direto. Eles tentam te enganar assim, no sentido assim, a lei de licitações ela não vale para empresas sediadas no exterior, só empresas sediadas aqui no Brasil. Errado. Ela, a, Mesmo que seja sediada no exterior, está querendo fazer negócio com alguma administração pública nacional, ou mesmo em relação. Não, vamos. Algum que é. Óbvio, gente, a lei de licitações significa assim, a gente pode contratar empresas do exterior, isso não é um impedimento, não. Só que essas empresas do exterior, elas se submetem à lei nacional, obviamente. Então, obedece às peculiaridades locais e os princípios básicos estabelecidos nesta lei. Então, ou seja, obedecerão às peculiaridades locais. De que local? Local do exterior. Só que aos princípios básicos estabelecidos nessa lei, por exemplo, a transparência, né? E aí tem o regulamento aí, ministro do Estado. O que a banca costuma fazer? Coloca que é o ministro das Relações Exteriores. E dá para enganar bem, né? Porque assim, tá falando de repartições públicas, seja no exterior? Então, ministro das Relações Exteriores, não. Ministro da Justiça? Não. Tô falando ministro de Estado. Não tá especificando qual deles, né? Mas fala, ministro de Estado. Se tiver especificando, tá errado. Então, as licitações, contratações que envolvem recursos provenientes de empréstimo. Isso aí, gente, caiu numa prova que eu fiz lá de Sabará. Tem uns artigos que você não dá nada por ele, né? Aí, cada banca. Aí, a FGV eu nunca vi cobrar esse artigo específico, mas tem bancas aí mais fuleirinha, não vou falar fuleirinha, né? Mas tem bancas aí de municípios que pegam geralmente concurso aí de municípios e que essas bancas fazem? Eles pegam geralmente os primeiros artigos de uma determinada lei. Então, assim, a IBGP é perita nisso. Vai cair, por exemplo, lei orgânica de algum município, o que a IBGP vai fazer? Vai pegar os primeiros artigos dessa lei orgânica e vai criar uma questão sobre ela. Parece que o cara que faz as questões, ele tem um pouco de preguiça, então ele já vai nos primeiros artigos. É claro que, gente, né? Talvez é somente das vezes que eu fiz a prova da IBGP foi só exceção, que caiu assim, né? Talvez eles estão fazendo questões mais elaboradas, mas enfim. Essa é a impressão que eu tive da IBGP. Vamos lá. Licitações e contratações que envolvem recursos provenientes de empréstimos ou doações oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira. O que será uma agência oficial de cooperação estrangeira relacionada com créditos, né? Pode ser o FMI, por exemplo, né? Ou de organismos financeiros que o Brasil seja parte, o Banco dos BRICS, por exemplo, inclusive a Dilma é presidenta dele, podem ser admitidas condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo presidente. Ou seja, nas licitações que envolvam órgãos internacionais, aí, vamos deixar assim de forma ampla, a lei de licitações ela pode acabar não valendo, ou seja, pode acabar valendo mais os acordos internacionais. Isso é como se fosse uma exceção à abrangência dessa lei. Então, assim, pode ser
que as legislações ela seja afastada a sua aplicação caso exista um acordo internacional. Mas aí fala, é qualquer tipo de acordo? Não. Aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Então não é qualquer tipo de acordo também não. Pode ser estabelecidas aí, por exemplo, condições peculiares da seleção de contratações constante de normas e procedimentos das agências dos organismos, desde que sejam exigidos para obtenção de empréstimo ou doação, ou seja, é qualquer tipo de contrato, não. Empréstimo e doação. E não conflito com os princípios constitucionais em vigor. Pode até conflitar com a lei de licitações, mas em relação aos princípios constitucionais, por exemplo, a transparência, não pode. Seja indicado no respectivo contrato de empréstimo, doação, ter sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico no contrato de financiamento previamente à celebração do contrato. Que caiu no concurso de Sabará que eu fiz, IBGP. Eles pegaram esse artigo e aí colocaram, era para marcar qualquer alternativa errada. Então tá falando, poderão ser estabelecidas condições peculiares de seleção, beleza, desde que aí tinha que marcar a alternativa errada. Aí estava isso aqui, sejam exigidos para obtenção de empréstimo ou doação, não conflito com os princípios constitucionais em vigor, sejam indicados no respectivo contrato de empréstimo ou doação que tenha sido objeto de parecer favorável, tal. E aí eles colocaram uma quarta alternativa que era errado. E para variar eu errei essa questão. Mas vamos para lá. O parágrafo 4 fala, documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização de empréstimo. Está falando sobre empréstimo, né? Esses parágrafos específicos eu nunca vi cair, não. Na apostila do Estratégia, eu gostei dessa parte do comentário, que ele explicou bem mais ou menos o que quer dizer esses parágrafos aí. Então, já vamos ler direto o comentário. Assim, por exemplo, o Banco Central do Brasil, se ele necessitar de fazer operações cambiais, como compra e venda de dólar, por exemplo, as operações não serão regidas pela lei de licitações, mas por ato normativo do próprio Banco Central, que deverá seguir os princípios constitucionais impressos. Ou seja, esses parágrafos aqui, de uma maneira geral, eles estão falando de exceções à abrangência da lei de licitações. A lei de licitações, ela abrange toda a administração pública, direta e também indireta no sentido das autarquias e fundações, né? Tá aqui. Só que aí começam as exceções. Não é abrangido por empresas públicas e sociedade economista. Pode ser afastada em relação a contratações que envolvem empréstimos e doações de agente oficial estrangeira. Essas aqui são as outras exceções, ok? E também em relação a contratações relativas ao Banco Central, que aí eles vão obedecer ao próprio normativo do Banco Central. Bacana, né? Só que em todas essas exceções aqui, em todas as exceções, devem obedecer aos princípios constitucionais. Ou seja, a lei de licitações pode até ser afastada, mas tem que obedecer aos princípios constitucionais. Inclusive o LIMP. O que é o LIMP mesmo? Legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade e eficiência. Aqui está um esqueminha aqui de estratégia. Qual que é a abrangência da lei de licitações. O que a gente já falou, né? Vamos para o próximo. Essa lei se aplica à alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, locação, concessão, permissão, prestação de serviço, obra de serviço de arquitetura e engenharia, contratação de tecnologia, informação e comunicação. Esse artigo vai falar de várias coisas que englobam essa lei. Olhando assim, já dá para ter uma ideia, né? No geral, significa aquisições de alguma coisa. Aquisição, compra e venda, assim, de uma maneira assim, geral, né?
É, acho que fica... ok, acho que aqui não tem muito o que errar, não. Não se subo... não. Aqui acho que pode errar, sim, em relação a isso aqui. Prestação de serviço exclusivo técnico profissional especializado. Talvez pode cair uma questão falando assim que a lei, em relação a técnicos profissionais especializados, notória especialização, pode ser afastado a lei de licitações. Não é que a lei de licitações é afastada, não. Pode ser dispensar, pode ser, aliás, dispensado não, pode ser inexigível a licitação. Só que isso não significa que não vai aplicar a lei de licitações. A lei de licitações ela vai ser aplicável, só que ela vai ser inexigível. Acho que vocês vão entender isso mais para frente. Mesmo em relação à contratação de técnico profissional, notória, especialização, contratação de artistas, né? A lei de licitações ela é abrangida, ela é utilizada nessas contratações também. Só que a licitação em si, ela pode ser inexigível, ou seja, deixar de ser aplicada à licitação, mas não à lei de licitações, né? Não sei se dá para entender. Muito próximo. Não se subordina ao regime desta lei. Os contratos de objeto, operação de crédito e gestão de dívida pública. E as contratações sujeitas a previstas em legislação própria. O que seria contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria? Poderia ser, no caso, as empresas públicas e sociedade de economia mista, que tem uma lei própria para elas, e também em relação às PPPs, né? A PPP não entra aqui na lei de licitações, não. A PPP tem uma lei própria para aquilo, inclusive eu tenho que estudar ela, que vai querer meu concurso também. Ultimamente também está caindo bastante. E é isso. Gestão de dívida, né, gente? Nada toca nessa tal de gestão de dívida. Eu estou estudando direito financeiro também e, e dívida é assim, é uma coisa que você nunca pode, é uma coisa intocável, né? Você nunca pode deixar de pagar a dívida. É uma das coisas que eu acho errado. A dívida pública que o Brasil paga é muito grande. Meu Deus do céu. Vamos lá. Nova lei de licitações. Isso aqui é só um esquema do que a gente acabou de falar. Aplica-se em relação a tá aqui o lado esquerdo, no qual é aplicado, e aqui o lado direito, no qual ela não é aplicada. Próximo. Aplicação subsidiária. É igual a gente falou, né? Concessão. Uma coisa que eu, para frisar aqui, por exemplo, as PPPs elas têm uma lei própria, ok? Só que essa lei aqui, 1433, ela pode ser aplicada às PPPs também, só que de uma forma subsidiária, ou seja, primeiro você vai olhar a própria lei da PPP. Caso a lei da PPP seja omissa em relação a alguma coisa, então se aplica a lei 1433. E aí fala também para quais outros tópicos ela pode ser aplicada de forma subsidiária, concessão e permissão de serviços públicos e serviço de publicidade com agências de propaganda. O artigo 4 fala que as licitações ela é aplicada aí fala do artigo 42, 49, da lei complementar 123. Aí já coloquei, o que é essa tal da lei aí, né? Aplica-se a licitações em relação ao quê? Aí está falando das microempresas e empresas de pequeno porte, as MEs e as EPPs. O que significa? Resumidamente, a legislação prevê as seguintes preferências para microempresas e empresas de pequeno porte: comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, preferência em critério de desempate. Você pode ter uma licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte para os itens de valor de até 80 mil, né? Aí tem esse limite aqui.
Isso aqui é uma coisa que tinha até na lei antiga também. Em relação às microempresas de pequeno porte, pode ser aplicado um critério de desempate, que é igual aí temos essas frações aqui. E costuma cair, viu? Essas porcentagens aqui. Igual ou superior a 10% superior do licitante mais bem classificado, e no pregão o limite é de 5%. O que isso significa? Por exemplo, fiz uma licitação, só que aí uma determinada empresa ganhou. Só que em segundo lugar ficou uma empresa de pequeno porte. Por que ela ficou em segundo lugar? Porque ela forneceu um preço que era um pouquinho acima do que a empresa que ficou em primeiro lugar. Só que, para um critério de desempate, as empresas pequenas elas têm uma margem de 10% superior do licitante mais bem classificado, ou seja, a empresa pequena ela pode até ter fornecido um preço, sugerindo um preço mais caro do que a empresa vencedora, só que por ela ser uma microempresa, ela pode acabar ganhando. E a administração pública tem que contratar a microempresa, mesmo que ela tenha lançado um preço maior. Porque ela pode fornecer um preço maior em até 10%. Aí se for superior a 10%, aí beleza. Aí tem que ser realmente vencedor. Mas até 10% você pode contratar a microempresa. Mas por que isso? Não é injusto? É porque é uma forma de você incentivar as microempresas e empresas de pequeno porte. Ainda mais que são empresas que, proporcionalmente, elas contratam muitas pessoas, né? Comparado com uma empresa grande. Proporcionalmente, né? Óbvio que uma empresa grande ela contrata mais pessoas. Mas se você for olhar em relação à proporção, né, o valor do capital daquela empresa, por a quantidade de trabalhadores que tem nela, geralmente as microempresas e empresas de pequeno porte, elas contratam mais. Ou seja, elas contribuem para a empregabilidade do país, né? Então elas têm que ser incentivadas. Até porque uma empresa grande ela tem condições de fornecer preços mais competitivos, né? Enquanto que uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ela tem uma margem de negociação um pouco menor do que uma empresa grande, né? E aí é por isso que, de uma forma para incentivar as microempresas, empresas de pequeno porte, você tem esse critério de desempate aí. Só que em relação ao pregão, esse limite é menor, só 5%. Esse 10% seria nas outras modalidades, né? Diálogo competitivo, concorrência, o concurso acho que não entra muito aqui em relação à empresa, né? Mas é isso, com diálogo competitivo, concorrência e quais são as outras modalidades? Só voltar aqui só pra gente. Tá escrito aqui quais são as zero modalidades. Não tá aqui não, mas vamos lá. A gente vai ver as modalidades. Licitação exclusiva para microempresas para pequeno porte, produzidos de até 80 mil. Esse tópico aqui agora poderá exigir subcontratação de microempresas e pequeno porte. Ou seja, a administração pública ela pode exigir uma subcontratação de microempresas. Né? Deverá estabelecer um aporte de até 25% para microempresas e pequeno porte na aquisição de bens divisíveis. Ou seja, se a administração pública ela tá ela pode abrir uma licitação com bens divisíveis. O que significa isso? Os bens divisíveis significa que vários licitantes podem serem vencedores nessa licitação. Já que isso é divisível, então uma determinada empresa fornece, depois outra fornece, enfim. Mas para isso a administração pública ela deverá, deverá estabelecer uma cota de até 25% para microempresas e empresas de pequeno porte.
Outra coisa, possibilidade de instituir prioridade de contratação de microempresas localizadas no local ou regionalmente até 10% do melhor preço do válido. Ou seja, além desse critério de desempate aqui, né, de 10%, ainda você pode um critério ainda maior, né? Qualquer microempresa? Não, empresas localizadas no local ali, regionalmente. Muito bom, né, gente? Economia circular, isso aí. Aí tá falando, disposições CAPES não são aplicadas em relação à aquisição de bens ou consideração de serviços em geral, cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Nos casos de contratação de obra e serviço de engenharia, cuja licitação, cujo valor estimado for superior à receita bruta. Ou seja, para isso aqui, esse artigo, esse parágrafo aqui, ele é basicamente uma forma de evitar que as empresas, se aproveitando dos benefícios que as microempresas, empresas de pequeno porte têm, tentar burlar a lei, né? E ele fala, não, olha aqui, nós somos uma microempresa, nós somos uma empresa de pequeno porte, mas quando vai ver, está querendo entrar numa licitação de um valor muito superior ao que ela consegue, né? Superior à receita bruta máxima. Ou seja, não é uma microempresa, né? Está fingindo que é. Porque aí, o parágrafo terceiro também que é interessante. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato. Ou seja, para ver se tem condições mesmo de se aplicar os benefícios da microempresa, vai ser feito ali o valor anual do contrato, né? Para ver se realmente a tal empresa se qualifica, né? Como microempresa. Uma coisa interessante de deixar claro aqui, não confundir margem de preferência com direito de preferência. A margem de preferência que a gente acabou de falar permite que a empresa seja contratada por um preço um pouco mais caro, até 10%, né, ou até 5%, se for pregão, desde que esteja dentro do limite de margem. As disposições sobre a margem de preferência constam no artigo 26, que a gente acabou de ver. Agora, direito de preferência é que permite que a empresa beneficiada pelo direito de preferência possa cobrir a oferta anterior para ser considerada vencedora. Ou seja, fez a oferta do valor, só que aí teve o resultado, beleza, a empresa ganhou, só que aí a empresa ficou em segundo lugar. Ela pode tentar, ela pode cobrir a oferta do vencedor. Olha, eu sei que eu fiquei em segundo lugar, mas assim, olhando a oferta do primeiro colocado aqui, analisando aqui bem, eu consigo cobrir essa oferta, eu consigo dar um preço melhor. E é isso que é o direito de preferência. Nesse caso, a administração ela não vai pagar mais caro, como ocorreria aqui na margem, mas preferência para as empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte. Mas apenas dará oportunidade para a empresa beneficiada pelo direito de preferência de cobrir a proposta até então vencedora. Ou seja, a administração pública só vai ganhar, já que ela vai cobrir, ou seja, vai ficar um preço menor. O direito de preferência é um tratamento diferenciado que a Lei 123, Lei Complementar 123, outorga às microempresas para esse pequeno porte. Lembrando, tanto a margem de preferência como o direito de preferência, é direcionado apenas para as microempresas e empresas de pequeno porte, aquelas cuja receita bruta anual não seja superior a 80 mil. 80 mil os quebrados, né? Acho que a cada ano atualiza, enfim. É isso. Se for uma microempresa, ela pode tentar cobrir a oferta anterior. Bem que esse direito de preferência poderia ser em relação a todas as empresas, né? Se uma empresa tivesse condições de cobrir a oferta anterior, porque não poderia, né? Tem que ser só uma microempresa, empresa pequeno porte. A margem de preferência, tudo bem. Tem que ser direcionado especificamente para
para as MEs e EPPs. Agora, direito de preferência poderia ser uma coisa para todas as empresas, né? Vamos lá. Bem, os princípios da 1473, princípios da licitações públicas. Cai bastante também, principalmente em provas mais de nível técnico, nível médio. Em vermelho aí já tá as leis, pelo menos essas 4 primeiras aqui, são as leis, inclusive, da administração pública, né? O tal do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Eficiência está aqui também. Ou seja, os princípios que está na 1433 já começa com LIMP. Eu errei uma questão porque eu achei que a banca está tentando me confundir na hora que colocou um dos princípios do LIMP. Que aí eu pensei assim, não. Os princípios da 1433 devem ser os diferentes do LIMP, porque já que o LIMP está na Constituição, né? Então, por que uma lei iria repetir as coisas que estão no LIMP, né? Mas não, é que daqui eu errei, porque que realmente repete. Então, está na Constituição lá, mas também está aqui. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além desses, tem outros. Os outros que tem, mais ou menos assim, já dá para prever, beleza, que tá. Não tem nada de incomum aqui, né? Aqui, interesse público, obviamente, né? As contratações têm que servir para o interesse, tem que ter como finalidade o interesse público, né? Probidade administrativa, não é improbidade, né? É probidade, ou seja, o que seria a probidade, né? Seria um ato probo, né? Bem Aurélio agora, né? Igualdade, planejamento, transparência, eficácia, tanto eficiência quanto eficácia. Lembrando que todos esses princípios aqui são princípios explícitos, né? Esses aqui estariam implícitos na Constituição, só que em relação a 1433 são explícitos, estão expressos na lei. Segregação de funções. Segregação a gente parece que é um termo negativo, né? A pessoa pode falar assim, não, isso não é um princípio, não. É sim, segregação. O que isso significa? Que as pessoas envolvidas na licitação, cada uma tem que separar as funções, entendeu? Tem que segregar as funções. A pessoa não pode ficar acumulando várias funções no processo licitatório. A pessoa que vai contratar o ente, ele não pode ser o mesmo que vai ali gerir o contrato, por exemplo. Aliás, eu já estou na dúvida se pode ou não pode. O ideal é que seja segregado. Vamos dizer assim. Depois a gente vai ver direitinho quais funções podem ser acumuladas e quais não pode. Mas uma que já tenho certeza que não pode, por exemplo, se uma determinada empresa. Então, por exemplo, porque uma empresa ela pode ajudar na fiscalização, né, na fiscalização do contrato. Ela não pode fiscalizar, mas ela pode ajudar o ente público na fiscalização do contrato. Só que essa empresa que vai fazer isso, ela não pode ser a mesma empresa que está participando de alguma forma da licitação, por exemplo, na elaboração do projeto executivo, por exemplo, né? Tem que ser segregado as funções. Tá aí outro princípio aí, o princípio da motivação, vinculação ao edital. Todos os atos têm que estar vinculados ao edital, ou seja, tem que estar previsto no edital. Julgamento objetivo, não é subjetivo, objetivo. Tem que ser um julgamento, entre aspas, né, cego. Princípio da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade. O objetivo, gente, da licitação é obter uma contratação competitiva, ou seja, a melhor possível para a administração pública. Proporcionalidade, celeridade, sim. O ideal é que seja um processo célere. Não vamos falar rápido, né? Vamos falar assim, tem que ser um processo célere, o mais célere possível. Economicidade,
e desenvolvimento nacional sustentável. O que a banca vai colocar? Vai colocar ali desenvolvimento regional sustentável. Aí você vai lá e vai clicar. Não, bem que poderia ser um princípio da lei de licitações, desenvolvimento regional, mas não, o que está na lei, expresso na lei, é desenvolvimento nacional sustentável. Tá aí um mnemônico para gravar esses princípios. Eu particularmente não gosto muito não. Ainda mais isso aqui deu meio misturou muita coisa, enfim, não gosto. Mas quem gosta aí, né, quem acha legal gravar, beleza. Jovem sempre decide com planejamento para os pais desenvolver, para o país desenvolver sustentavelmente. A gente tem que admitir que é um mnemônico até bom, né? Bem legal. Enfim, não sou muito fã não. Das definições. Esse artigo 6 é gigante, mas é um artigo muito bom, porque ele vai dando os conceitos para a gente das palavras. Uma coisa que poderia ter, inclusive, em todas as leis, né? Um artigo específico só para dar conceitos, né? Até para até pro juiz também não viajar muito na maionese, né? O que será que o legislador quis dizer aqui, né? À luz da Constituição, não sei o que lá. Bom é ter isso, um artigo, uma lei que já traz os conceitos, né? Ao invés dos conceitos ser um processo doutrinário, jurisprudencial. Então vamos lá. Está falando o que é órgão, que é entidade, que é administração pública, que é administração, até isso aí, esses conceitos aí já estão bem assim, né? Nada demais, assim. As bancas não costumam mexer com esses conceitos, não. Costumam mexer com os conceitos que a gente vai ver na frente ali, que vocês vão ver ainda. Beleza, que é um agente público. Isso aqui vale a pena frisar, agente público. Indivíduo que, em virtude da eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ou seja, agente público para legislações não é só um servidor público, não. É qualquer pessoa. Pode ser tanto um cargo de comissão, quanto contratado, quanto pode ser um servidor, quanto pode estar investido, um servidor investido em função pública, enfim. Inclusive, agente político também, né? Um deputado, por exemplo, exerce mandato, cargo, emprego, função pública, emprego aí também está falando, né? Lembrando que a pessoa pode fazer parte. Né? O emprego público seria o funcionário público regido pelo regime seletista, né? CLT. Mas você já não falou que as empresas públicas elas não integram a 1433? Sim, mas tem pessoas que são regidos pelo regime seletista, mas não trabalham na empresa pública. É o caso, por exemplo, das pessoas que trabalham em conselho de profissões, né? O CRM, por exemplo, né? Conselho Regional de Medicina. Os funcionários de lá são funcionários públicos, eles eles são investidos a partir de um concurso público de provas, só que eles são regidos pelo regime seletista, ou seja, são empregados. E o Conselho Regional ele tem que obedecer a 1433, porque faz parte da administração pública. Indireta, mas faz parte. São índices autárquicos. Ok. Autoridade, beleza. O que é ser autoridade? Aqui tem um poder de decisão. Autoridade é isso. Contratante, beleza? Pessoa jurídica integrante da administração pública. Os outros conceitos estão bem água com açúcar, mamão com mel. Vamos lá. Para o que será compra, serviço, obra,
O conceito de obra também eu acho interessante. Aliás, o conceito de compra aqui é interessante porque tem um número aqui, né? Sempre que não tem um número, a gente vai ter que ficar de olho aberto, porque as bancas podem alterar esse número. Então, vamos lá. O que seria uma compra? Aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Aí, o que a banca fala? Uma só vez e tira o parceladamente, né? É considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias de ordem e o fornecimento. Significa que toda compra tem que ter um prazo de 30 dias? Não. Então, falando assim, as compras para ser considerada imediatas são aquelas com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Imediata, se a gente não lesse esse artigo, a gente poderia imaginar que imediata seria aquela compra que você vai ali na hora e eles te entregam, né? Ali, ou pelo menos no máximo 24 horas. Mas não, imediata para 1473 seria cujo prazo de entrega é de 30 dias, não um mês. Isso que é o imediato, eu imagino que não é imediato, né? Mas vamos lá. Serviços, beleza. Ok. Obra. O que seria a obra? É uma atividade privativa das profissões de arquiteto e engenheiro. Isso que é a obra. Arqui... Falou obra? É alguma função específica privativa de arquiteto e engenheiro. Que faz intervenção no meio ambiente, que media conjunto harmônico, as ações agregadas, formam tudo em novo espaço físico da natureza e carregam alterações substanciais. O que vale a pena, o outro conceito aqui meio que está de conhecimento comum, né? Mas é importante frisar isso. Obra, arquiteto e engenheiro. Beleza? Seria bens e serviços comuns, bens e serviços especiais. Qual que é a diferença de bens e serviços comuns para bens e serviços especiais? O serviço comum é o que pode ser objetivamente definido pelo edital. Os bens e serviços especiais são aquelas aí, fala, alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso oitavo, que é esse aqui, né? No caso desse artigo, exigida justificativa prévia contratante. Então é isso. Bens e serviços públicos, você pode definir exatamente o que você quer no edital. Bens e serviços especiais é aquela que é um pouco complexo de você objetivamente definir no edital. Basicamente essa é a diferença. Beleza. Fala a diferença, né, do serviço comum para o especial. Esse aqui é bom que traz exemplos, né? O que seria comum? A administração pode definir as características de um celular, por exemplo. Então, o celular é um bem serviço comum. O que seria um exemplo de serviço especial? A contratação de um arquiteto para o desenvolvimento de um projeto inovador que terá características especiais que não poderão ser definidas objetivamente. É um projeto inovador, então como é que o mero administrador público ali, né, o agente da licitação que vai fazer lá o, o, o edital, como é que ele vai conseguir colocar o que ele quer? Não dá, ainda, não dá. Então, vai ser considerado um bem de serviço especial. Inclusive, a bens de serviços comuns, eles podem ser listados como unidade de pregão, já os especiais não. Os especiais, geralmente não. Geralmente não, geralmente Vamos lá. Os bens especiais, provavelmente eles vão ser contratados na modalidade de concurso, né? Que aí vai ser cada um, cada um acho que um exemplo bom na modalidade concurso, por exemplo, é para. Acho que a Assembleia aqui de Minas até fez isso uma vez, que é para votar um hino para Minas Gerais. Minas Gerais não tem um hino oficial, né? E aí a Assembleia um dia abriu um edital de concurso
concurso que eu estou falando aqui não é um concurso para de provimento de servidor, não. Concurso no sentido de para algum para selecionar uma determinada. Bom, a gente vai ver o que é o conceito de concurso aqui, vai ficar mais fácil. Mas seria para selecionar um determinado objeto de algum bem especial, né? É, e aí, como se trata? Como é que você define exatamente o que você quer? Por exemplo, um hino. Não tem como, é um projeto inovador, então ou vai ser na modalidade de concurso, ou pode ser também na nova modalidade que existe nas legislações, que é o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é justamente para esse tipo de coisa aí. Bem serviços que não dá para se definir exatamente um edital. Geralmente são projetos inovadores, complexos, alta heterogeneidade, né? O próximo, acho que não para entender. Serviços de fornecimento contínuos. São serviços contratados e cumprem serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Tá bebendo uma água aqui. Vamos lá. Serviços não contínuos ou contratados por escopo. Então já está sublinhado aqui, a gente já bate no olho assim, prestação de serviço específico de período pré-determinado do prazo necessário. Não contínuo significa que tem um prazo, né? O serviço contínuo por exemplo, contratação de mão de obra para serviço de segurança privada num determinado prédio público. É um bem contínuo, né? Sempre vai precisar daquilo. Não tem. É prolongado ao longo do tempo. Até pode ter inovações, né? Não existe contrato eterno, mas é um serviço contínuo, né? Continuamente vai precisar daquele serviço. Não tem uma data pré-definida para acabar com aquele serviço, né? E aí fala aqui, serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Justamente nesse exemplo aí, segurança, serviço de faxina, serviço de motoristas, né? Aquele cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados contratados fiquem à disposição nas dependências do contratante, que seria, por exemplo, segurança, um telefonista, enfim. O contratado não compartilha os recursos humanos materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de contratos. A gente vai ali pegar meu lanche. Chegou.